Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Algumas histórias atravessam gerações como sussurros proibidos. Outras permanecem enterradas nos arquivos da igreja ou apagadas da memória coletiva. Mas de vez em quando, alguém resolve abrir essas portas novamente. E o que sai de lá e nunca volta do mesmo jeito. Os casos esquecidos do sobrenatural, há relatos do inexplicável. Durante minha infância, uma estranha série de acontecimentos marcou profundamente minha família, e tanto que, por muito tempo, evitamos tocar no assunto. Mas hoje, decidi registrar tudo. Porque o que presenciei foi real. E o mais assustador é saber que tudo começou por causa de um sentimento humano tão banal quanto perigoso, o desprezo amoroso. Minha mãe, antes de se casar com meu pai, teve um pretendente insistente. Um homem estranho, que dizia ser teósofo e ocultista. Ele afirmava estudar o invisível, as forças da mente e os segredos das sombras. Um sedutor elegante, mas de olhar inquietante. Mamãe, sem nunca corresponder às investidas dele, acabou casando-se com meu pai. O homem desapareceu da nossa vida e mais não o esqueceu. Foi pouco tempo depois do casamento que as coisas começaram a acontecer. Primeiro, pequenos ruídos pela casa. Sons de passos no sótão, e embora ele estivesse sempre vazio. Portas se fechando com violência sem qualquer corrente de vento. E, durante a noite, vozes sussurravam coisas que ninguém entendia, mas que faziam o sangue gelar. Mas a verdadeira tormenta começou com minha mãe. Todos os ruídos, em todos os fenômenos, e se concentravam em torno dela. Debaixo de seu travesseiro, surgiam sons aterrorizantes, gritos distantes, choros de criança, sinos tocando, risos histéricos. Uma cacofonia macabra. Era como se o inferno sussurrasse no ouvido dela todas as noites. Nenhum de nós conseguia dormir. A casa ficou mergulhada num estado de terror constante. Objetos voavam sozinhos. Quadros caíam das paredes. Mesas tremiam. Janelas abriam e fechavam em desespero. Um dia, jurei ter ouvido dentro de casa o som de pedras sendo despejadas de um caminhão, e mais não havia nada lá. A velha empregada pediu demissão, dizendo que o mal mora com vocês. Os vizinhos começaram a falar. Diziam que nossa casa estava amaldiçoada. E foi então que meus pais, exaustos, chamaram o vigário do vilarejo. O padre passou a noite conosco. Rezou, aspergiu água benta nos cômodos, e ao final fez um rito de exorcismo simples. Na mesma noite, o silêncio caiu como um manto sobre nós. A casa respirou. E tudo parou. Dias depois, minha mãe encontrou o antigo pretendente na rua. Ela foi direto ao ponto e acusou-o. O homem apenas sorriu e respondeu com sarcasmo. Eu nunca estive lá e apenas pensei muito intensamente em vocês. Ele havia nos atacado com magia negra. Um ataque psíquico e invisível, mas devastador.
Esse foi o primeiro contato que tive com o inexplicável. Mas não seria o último. Anos depois, conheci os registros de um caso antigo e ainda mais terrível, que aconteceu na pequena aldeia de Morzine, na França. Foi em 1857, e os registros constam até hoje nos arquivos da Sorbonne. Tudo começou com uma menina. Ela era doce, ingênua, mas de repente passou a sofrer ataques de raiva incontrolável. Desmaiava, gritava blasfêmias, insultava os pais, a igreja, a Deus. A princípio, pensaram em epilepsia. Mas os sintomas eram diferentes. Era algo mais profundo. Algo que parecia querer sair de dentro dela. Dias depois, outras crianças começaram a apresentar os mesmos sintomas. Era como se o mal fosse contagioso. Em 3 anos, mais de 150 crianças estavam possuídas. Algumas escalavam árvores como animais, outras falavam línguas que jamais haviam aprendido, e muitas profetizavam mortes que de fato aconteciam. A vila mergulhou em pânico. A igreja tentou intervenções, rituais, esconjuros. Mas nada funcionava. Alguns moradores acusaram um sapateiro aleijado de ser o responsável por uma macumba coletiva e tentaram linchá-lo. A polícia teve que protegê-lo. A solução só veio com a decisão mais drástica. As crianças foram separadas e enviadas para outras regiões da França. E quando foram afastadas, os sintomas sumiram. Um a um, todos voltaram ao normal. E Morzine, enfim, se livrou da praga. Depois desse caso, mergulhei de vez nas pesquisas sobre o paranormal. Descobri que certas pessoas possuem algo que não pode ser medido em laboratório. O sexto sentido. Um dom, ou talvez uma maldição, que permite ver o que os olhos não enxergam. O mais impressionante caso que conheci foi o do cientista sueco Swedenborg. Em 1759, ele estava em Copenhague, participando de uma reunião. No meio da conversa, ficou pálido, agitado, suando frio. Levantava-se a todo momento. Dizia que sua cidade estava pegando fogo, que o incêndio se alastrava rápido, que sua própria casa estava em chamas. 3 dias depois, chegaram as notícias: um grande incêndio havia devastado sua cidade natal, exatamente no dia e horário da visão. E sua casa, de fato, esteve em perigo e mais fora poupada. E por fim, um último caso, que até hoje me arrepia. Um capitão de navio navegava pelo Atlântico quando teve um sonho vívido com sua esposa. Ela o visitava à noite, entrava na cabine e observava-o dormir. Mas, para sua surpresa, o imediato, que dividia o quarto com ele, descreveu exatamente a mulher que ele viu no sonho. E jurou que ela esteve ali de verdade. Ao chegar em casa, ele contou tudo para sua esposa. E ela, assustada, confirmou, e naquela mesma noite, atormentada por presságios, fechou os olhos e tentou chegar até ele com o pensamento. Visualizou o navio. Sentiu o vento no convés. Entrou na cabine. Viu o imediato.
e olhou seu marido por alguns instantes, e antes de acordar em casa. Seria isso apenas coincidência? Ou seria um desdobramento da alma? Muitos desses casos foram estudados por médicos, juristas e padres. Alguns esquecidos. Outros enterrados por medo ou vergonha. Mas todos apontam para a mesma conclusão: existe algo além da matéria. Algo que nos cerca, nos toca e às vezes nos persegue. E se um dia você sentir que está sendo observado, mesmo estando sozinho, e talvez seja apenas o seu sexto sentido tentando avisar que o mundo invisível está mais perto do que você pensa. Fim. Se gostou, deixe o like e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal.